pessoal, como havia prometido para a turma 9.1, a melhor turma da Escola Barão, vou fazer um vídeo explicando para vocês como funciona, né, a distância entre dois pontos na geometria analítica. Então, a primeira coisa, só um pouquinho, depois eu corto isso. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, lá do primeiro ano escolar de vocês, do ensino médio, é que a gente vai trabalhar com a geometria analítica, com pontos, com distância entre pontos, com ponto médio, com baricentro e também com área de figuras planas dentro do plano cartesiano. Tá? Bom, o sistema cartesiano eu já havia falado para vocês isso há bastante tempo, eu acho que vocês têm facilidade com isso, né? É que sempre eu vou ter um eixo horizontal x, né, e um eixo horizontal y. Né? O ponto de intersecção entre esses dois eixos seria o zero. Tá? Para a direita eu vou ter números positivos e para a esquerda eu vou ter números negativos. Para cima eu vou ter números positivos e lá para baixo os números negativos. Tá bom? Bom, eu fiz um exemplo aqui, né? Coloquei dois pontos. Eu tenho o meu ponto A, que ele tem coordenadas para x e 5 para y, porque a representação de um ponto dentro do plano cartesiano ele segue algumas características. Primeiro, tem que ter uma letra maiúscula do alfabeto, seguido de parênteses e separado por vírgula, onde o primeiro elemento é sempre com relação ao eixo x e o outro com relação ao eixo y. Tá? Então, por isso que esse ponto aqui ele tem coordenadas 1 e 5. Para saber o ponto B, é só contar ali, né, os quadradinhos, o quadro já tem quadradinhos ali, né? Então, esse meu ponto B, o endereço dele dentro do plano cartesiano, desse plano aqui, é 5 e 2. Né? Então é isso que eu havia explicado para o pessoal. E aí vocês em casa vão poder assistir e entender como é que funciona. Bom, pessoal, um aluno aqui perguntou para mim, mas isso aqui dá para fazer por Pitágoras? Dá para fazer por Pitágoras. Mas aí tu tem que contar a quantidade de quadrinhos que tem, né? Tanto no lado horizontal quanto no lado vertical. E aí utilizar a fórmula de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos. Mas existe uma fórmula pronta para isso e provavelmente vocês vão ver que eu acho que é mais fácil, né, utilizar ela, tá? Então eu vou fazer aqui está a fórmula, né, dá para ver. Essa fórmula aqui, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a raiz quadrada, tá, de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Na hora em que vocês nomearem cada coordenada ali, vocês têm que dizer quem é o x1 e quem é o y1. Se vocês colocarem lá em cima, como sendo o x1, é óbvio que o y vai ter que ser 1 também, né? Então não importa, se vocês quiserem colocar em cima x2, o outro vai ter que ser y2. Eu considerei como sendo o ponto A x1, y1 e o ponto B x2, y2. Pessoal, não tem matemática aqui, é só substituição de valores. Então, na hora de resolver aqui, ó, eu só vou colocar os valores. Ó. Olha lá, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser igual a raiz, copio a fórmula e substituo por aqueles valores lá. Ó. Ponto A, quem é o x2? Desculpe, o ponto B, quem é o x2? O 5, né? Ó, utilizando a fórmula. Menos quem é o x1? O 1. E aí eu elevo ao quadrado, tá certo? Depois eu somo e procuro quem é o y2. O y2 é 2, menos o y1, que nesse caso é o 5. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Não tem nada de matemática, eu só substituo valores.
não precisa ficar apavorado. Agora aqui é uma simples subtração, ó, tanto desse lado quanto desse lado. Vamos fazer ela. Então fica a distância entre A e B igual a raiz quadrada. 5 tiro 1 fica 4 elevado ao quadrado. 2 tiro 5, ou seja, estou devendo 5, consegui 2 para pagar, vou ficar com menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Agora eu tenho que resolver uma potência aqui, ó. Aqui eu tenho uma potência elevada ao quadrado, uma base elevada ao quadrado. Aqui eu tenho outra potência, uma base elevada ao quadrado. Só que essa base é negativa. O que é elevar um número ao quadrado? É multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Só que eu tenho que me lembrar que esse sinal eu vou multiplicar também. Menos com menos vai dar mais. Então aqui vai ficar 3 vezes 3, 9 positivo, né? E esse lado aqui, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Tirando a raiz disso, eu vou descobrir, né? Ou melhor, primeiro eu vou somar, 16 mais 9 vai dar 25. E aí, tirando a raiz de 25, quanto é que é? A distância entre A e B, então, é igual a 5. Simples assim, tranquilo, não tem como errar, tá, pessoal? Então, existem 5 quadradinhos aqui, ó, 5 unidades que formam essa distância aqui, tá? Então, são 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui, ó, tem que dar certinho ali, ó, tá? Não devo ter nada aqui para colocar, que não dá. Ninguém tem uma régua aí. Pode ser a menina ali atrás. Então, aqui eu tenho, ó, 5 unidades. Tá? Essa aqui são 5 quadradinhos. Vou colocar certinho ali, ó. Olha lá, pessoal. Cabe certinho ali, ó. 5 unidades. Né? Por isso que a solução desse problema aí é 5. Entenderam isso? Muito bem.